Bom dia, boa tarde, boa noite, vocês que são alunos do 9º ano. Eu me chamo Romário Rubens, eu sou estagiário da matemática pela Universidade Federal Fluminense. Estou aqui para vocês a respeito da equação do segundo grau. Quais são os objetivos da nossa aula de hoje? A compreensão da equação e a resolução das equações do segundo grau. Que tipo nós temos da equação do segundo grau? Nós temos tipo de completas e incompletas e a maneira de resolvê-las. Qual é o nosso conteúdo? O nosso conteúdo será o seguinte, conteúdo específico, é a equação do segundo grau. O que nós temos que saber para resolver uma equação do segundo grau? Nós temos que saber a fatoração, que foi estudado por muitos de vocês no 8º ano, e resolução da raiz quadrada, que muitos de vocês aprenderam no 7º ano e no 6º ano. As equações do segundo grau são aquelas que apresentam a forma ax² mais bx mais c igual a zero, onde esse termo a, esse termo b e o termo c pertencem ao conjunto dos números reais. Importante saber que esse a ele tem que ser diferente de zero, né? Mas vocês, alunos, estarão perguntando por que A tem que ser diferente de zero? Porque se o A for zero, repara que nossa equação vai ficar da forma bx mais c, ou seja, deixou de ser uma equação de segundo grau para ser uma equação de primeiro grau. E nosso estudo é sobre equação de segundo grau. O B pode ser zero? Pode. O C pode ser zero? Também pode. E o B e C pode ser zero? Também todos os dois podem. O único que não pode ser zero é o A. Tipos da equação. Como nós já vimos anteriormente, que eu falei que o B pode ser zero, que o C pode ser zero, nós temos equações completas, quando apresenta o A, B e C, ou seja, possui os três coeficientes. E as equações incompletas, quando ou B igual a zero, ou C igual a zero, ou ambos iguais a zero, tanto B quanto C. Observação importante. Hoje, nós vamos focalizar as equações incompletas. Nós vamos aprender a resolver uma equação incompleta. A equação completa será aprendida em aulas futuras. O primeiro passo que nós vamos aprender é determinar os coeficientes. Que para nós resolver uma equação do segundo grau, nós temos que saber quem é A, quem é B, quem é C. Se nós não soubermos identificar eles, nós não podemos resolver uma equação, principalmente as equações completas. Repara que o A ele tem que sempre estar ligado ao termo x². O termo B ele sempre tem que estar ligado ao termo x. E o C é o termo chamado independente, ou seja, ele não aparece o x, não aparece a variável. Tá? Então, nessa primeira equação, nós temos aqui 5x² menos 2x mais 7 igual a zero. Eu pergunto, quem é o A? Então, vocês, alunos, têm que ver o seguinte. Como eu falei, o A tem que estar ligado ao x2. Então, o A, no nosso caso aqui, é o 5. Quem é nosso B? O B ele tem que estar ligado ao x. Então, o B é o menos 2. E quem é o C? O C é o termo independente, que não aparece o x. Quem é, então, o nosso C? Nosso C é 7. Nessa segunda equação, x menos 4x² igual a zero. Repara que nós temos que ter muito cuidado, que às vezes a equação pode estar fora de ordem. Então, nesse caso aqui, como eu disse, o A ele é ligado ao x2. Então, o A aqui é menos 4 e não esse termo aqui. Então, o A é menos 4. O B, quando não tem coeficiente, lembrando que quando não tem coeficiente, aqui é a mesma coisa que aparecer o número 1. Então, o B é 1. Professor, cadê o C? Ué, C não tem? Então, nesse caso, o nosso C é 0. Nessa equação aqui, menos x2 mais 7 mais 4x. Novamente, temos que ter cuidado na ordem, que às vezes pode a equação estar fora de ordem e nós fazemos confusão de quem é A, quem é B, quem é C. E lembrando que o A ele tem que estar sempre ligado ao x2. Então, o A aqui é menos 1. Lembra que eu não tenho número,
é a mesma coisa que 1 aqui, então, menos 1. Quem é o B? Professor, o B é o 7? Não, cuidado. O B é o que está ligado ao X, então o B é aqui, o B é o 4. O C que é o 7. Nessa quarta equação, quem é o A? Lembrando, novamente, que o A tem que estar ligado ao termo ao quadrado. Então, o A é menos 4. Quem é o B? O B, lembrando bem, é o B que está ligado ao X. Mas, professor, aí não tem o X. Se não tem o X, porque o B é 0. E quem é o C? Então, o C é o 25. Agora, meus amados alunos, agora vamos fazer o contrário. Nós vamos dar os coeficientes e vamos escrever a equação. Agora é o contrário. Naquele exemplo anterior, eu dei as equações e pedi para vocês determinarem os coeficientes. Agora eu dou os coeficientes e quero saber a equação. Então, lembrando bem que o A ele tem que estar sempre ligado ao x ao quadrado. Então, A é menos 3, então vai ficar menos 3x2. Então, o A é menos 3, então fica menos 3x2. O B é 5, então mais 5x. E o C é menos 2, então menos 2. Lembrando, sempre tem que botar igual a 0. Quem é o A aqui? O A é 1. Então, quando o A é 1, não precisamos escrever o A, é só botar x2. Quem é o B? Menos 6, então vai ficar menos 6x. Quem é o C? O C é 0, então igual a 0. No terceiro exemplo, o A é 7. Lembrando que o A sempre tem que estar ligado aos termos x2. Então fica 7x2. O B é 0. Se o B é 0, não pode aparecer o termo em x. Então, só botar menos 3 igual a 0. Nesse quarto exemplo, o A é menos 1, o B é 0 e o C é 0. Lembrando que quando é o coeficiente 1, não há necessidade de colocar 1. Então é só botar menos x2 igual a 0. Por que menos x2 igual a 0? Porque B é 0, não vai aparecer, o C é 0 também não vai aparecer. Aqui o A é 3, então fica 3x2 menos 2x, que o B é 2, menos 5 igual a 0. Então, meus amados alunos, nós primeiro aprendemos a reconhecer os coeficientes através das equações. E agora nós fizemos o contrário. Eu dou o coeficiente e vocês aprenderam a escrever as equações. Então, nesse caso aqui, como B e C foi 0, então não apareceu nem o B nem o C. Então fica menos x2 igual a 0. Aqui, repare, nós temos o A, temos o B e temos o C. Então a equação ficou completa. 3x2 menos 2x mais menos 5 igual a 0. Agora, vamos aprender a resolver equações do segundo grau. Primeiro caso é quando o C é igual a 0. Ou seja, aparece o A e aparece o B. O C não existe, então o C é igual a 0. Então, nesse caso aqui dessa resolução, nós temos o A e temos o B, o que nós vamos fazer? Lembrando o que nós fomos estudado no ano passado, e vocês estudaram no 8º ano, a fatoração. O que é fatoração? É fator comum. O que é uma coisa comum? Uma coisa que todo mundo tem. Então, no caso aqui, esse tem o x, esse tem o x. Então, o x é um fator comum. Então, eu vou colocar o x do lado de fora. Vou abrir um parênteses. Se eu tenho um x aqui 2 vezes, aqui vai ficar um xzinho só. Aqui, como eu tinha umzinho só, vai ficar sem ele. Fecha parênteses, igual a 0. Repare que isso aqui é um produto de 2 números. Quando é que um produto de 2 números é igual a 0? Então, se eu multiplicar para dar 0,
um dos fatores pode ser zero. Então, primeiro, eu boto que x igual a zero. Então, esse x igual a zero já é uma resposta para nós. Agora, ou, né? 7x menos 5 igual a zero. Então, essa é a equação do primeiro grau, uma equação primeiro grau que vocês todos aprenderam, já resolveram no ano passado. Então, esse menos 5, se eu passar para cá, vai trocar de sinal. Então, vai ficar 7x. Era menos 5, passou para cá, ficou mais 5. Esse 7 está multiplicando, se ele está multiplicando, ele vai passar para o outro lado na operação inversa, que é divisão. Então, x igual a 5 sobre 7. Então, qual é a nossa resposta? Então, a nossa solução, né? Solução ao conjunto verdade, dentro de chave, é o 0 e o 5 sobre 7. Então, essas duas respostas. Solução 0 e 5 sobre 7. Repare uma coisa interessante. Nesse caso de equação, sempre uma raiz vai ser igual a zero. Tá? 4x2 igual a 8x. Repare que esse outro x está do outro lado da igualdade. Então, primeira coisa, nós temos que passar esse 8x para o lado de lá. Então, lembrando bem que toda vez que troca de lado, nós temos que trocar de sinal. Então, fica 4x2 menos 8x igual a zero. Repare, é o mesmo raciocínio que o anterior. Nós temos x aqui nos dois termos. Vamos botar um x em evidência. X, aí dentro do parênteses nós vamos botar 4x menos 8 igual a zero. Quando é que o produto é zero? Como nós vimos no exemplo anterior, ou esse número é zero, né? Ou esse termo aí é zero, que já é uma resposta, ou 4x menos 8 igual a zero. Passo menos 8 para lá, fica 4x igual a 8. Esse 4 que está multiplicando aí vai passar para o lado de lá dividindo. X igual a 8 sobre 4. Repare que 8 sobre 4 não é uma divisão exata, então x igual a 2. Então, a nossa solução é 0 e 2. Repare, como falei, novamente, essa equação sempre vai ter uma raiz nula. Agora, o segundo caso da equação incompleta é o caso onde b igual a 0. Então, repare que essa equação tem o termo A e tem o termo em C, não tem o termo em B. Então, o que nós fazemos? Passa esse menos 49 para o lado de lá. Se é menos 49, trocou de lado, ele troca de sinal. Não podemos esquecer desse detalhe. Então, x ao quadrado igual a 49. Se tem o quadrado, nós temos que fazer o quê? Extrair a raiz quadrada. Matéria estudada no 6º ano de vocês. Então, x igual mais ou menos raiz de 49. O que é raiz de 49? Qual o número que multiplicado por ele mesmo dá 49? C vezes 6, professor? Não, C vezes 6 é 36. 8 vezes 8? Não, 8 vezes 8 é 64. 7 vezes 7? Ah, 7 vezes 7 é 49. Então, nossa resposta é x igual a mais ou menos 7. Mas, professor, por que é mais 7 e menos 7? Repara o seguinte, raiz quadrada é o número que é elevado ao quadrado, dá o que nós queremos. Se eu pegar mais 7, se eu pegar o mais 7 e levar ao quadrado, eu vou obter o mais 49. Professor, se eu pegar o menos 7 e levar ao quadrado, expoente par positivo também vai dar mais 49. Então, quando eu vou fazer a raiz de 49,
eu não sei se eu peguei o mais 7 ou se eu peguei o menos 7. Então, para eu não errar a resposta, eu tenho que botar o mais ou menos 7. Se eu botar só mais 7, o professor vai dizer, você errou, eu escolhi o menos 7. Se o aluno falar menos 7, o professor pode dizer que escolheu mais 7. Então, para não ter essa dúvida, tem que botar o mais ou menos, que aí você nunca vai errar a questão. 4x2 menos 25 igual a 0. É o mesmo raciocínio. Vamos passar o 25 para lá, então vai ficar 4x2 igual a 25. Esse 4 está multiplicando, ele vai passar dividindo. Então, x ao quadrado igual a 25 sobre 4. Se está quadrado, nós vamos extrair a raiz quadrada. Lembrando que nós, toda vez que for extrair a raiz quadrada, ou raiz de índice par, nós temos que botar mais ou menos. Então, x igual a mais ou menos raiz de 25 sobre 4. Então, x igual a mais ou menos. A raiz de 25 é 5, a raiz de 4 é 2. Então, solução, menos 5 meios e 5 meios. Essa é a equação x2 mais 36 igual a 0. Mesmo raciocínio, vamos passar o 36 para o lado de cá. X ao quadrado igual a menos 36. X igual a mais ou menos raiz de menos 36. Repara que no exercício anterior, eu falei que quando elevamos um número ao quadrado, ele nunca pode dar um negativo. Por quê? Professor, isso aí não é menos 6? Vamos ver por aqui. Quem é menos 6 ao quadrado? É mais 36. Mas aí é menos 36. E se fosse mais 6 ao quadrado? Também seria mais 36. Ou seja, não é menos 6 nem mais 6, porque todos os dois dá 36, não dá menos 36. Então, toda vez que cair nesse caso aqui, nós dizemos que isso aqui não pertence ao conjunto dos reais. Se esse número aqui não existe, essa equação ela não tem solução. Se ela não tem solução, ela é conjunto vazio, um zero cortado, ou uma chave sem nada dentro. Porque se eu pegar esse zero cortado aqui e botar aqui dentro, deixou de ser um conjunto vazio para ser um conjunto unitário, cujo o elemento é o conjunto zero. Agora, o último caso que dá equação incompleta, onde B igual a zero e C igual a zero. Então, essa equação aqui é o mais fácil que tem. Repare que esse 3 está multiplicando e vai passar para dividindo. Então, x2 igual a zero dividido por 3. Você não tem nada, você vai dividir para 3 pessoas, cada um vai sair, vai receber 0 e não vai receber nada e vai ficar satisfeito, porque você não tinha nada para dividir. Então, x2 igual a 0. X igual a raiz de 0. Mas, professor, você não botou nem mais e menos? Não, porque o 0, não existe 0 positivo nem 0 negativo. O 0 é um número neutro, ele separa o número positivo dos números negativos. Então, ele nem é positivo nem negativo. Então, qual a raiz de 0? A raiz de 0 é 0. Então, a solução é o elemento 0. Então, essa equação só possui a raiz 0. Eu vou deixar para vocês os exercícios de fixação. Eu botei aqui na primeira equação, para nós resolvermos 5x2 menos 17x igual a 0. 7x2 igual a 0. Esse caso aqui é o mesmo que nós acabamos de ver agora, o terceiro caso. x2 menos 81 igual a 0. Essa aqui é a equação do termo c igual a 0. Lembrando, esse 6x ele tem que passar para lá para poder ser resolvido. Esse aqui é do mesmo tipo dessa daqui, onde temos A e temos C, não temos o termo B. Espero que vocês tenham entendido o estudo passado, entendeu?
treine, porque matemática requer treino, entendeu? Porque quanto mais você treinar, mais você vai ter facilidade em resolver. Eu agradeço a vocês que estão assistindo esse vídeo aula e que Deus abençoe a todos. Obrigado.